A primeira armadilha é referente à data de entrada do requerimento, tá? Tu presta muita atenção nisso para você usar para você ou para você informar outras pessoas, tá? É muito importante. Qual que é essa armadilha? A armadilha é a primeira armadilha, tá? A primeira armadilha é a reafirmação do quê? Da DER. Ora bem, reafirmação da DER. O que é DER, Pedrosa? Reafirmação da DER, data de entrada do requerimento. Reafirmação da DER é a data de entrada do requerimento. O que é isso? Como é que funciona? Esse negócio está funcionando a partir de agosto, com o decreto, né, que regulamentou, deixa eu achar aqui, o decreto que regulamentou, alterou o decreto 3048 aqui, tá? Então, esse decreto aqui alterou, tá? É o decreto 10.410 de 2020, que eu acho, se não me engano, foi em agosto. Veja bem, agosto de 2020, foi logo depois não, né? Não foi assim tão depois, mas foi logo depois da reforma da Previdência. Ele atualizou o decreto 3048. E aí ele criou uma coisa, criou uma verdadeira armadilha. O que é isso aqui? A reafirmação da DER. A reafirmação da DER já existe esse reconhecimento a favor do segurado quando ele dá a entrada. Então, veja bem, a ideia foi nossa, como diz o Austin. A ideia foi de tantos advogados fazerem esse pedido, foi confirmada a reafirmação da DER por decisão judicial. E depois foi considerado também na instrução normativa do INSS. O que era o seguinte? É assim, ó, você deu entrada, o guerreiro deu entrada, né? Deu entrada aqui. E o processo dele começou a correr e levou, vamos colocar aqui, levou 8 meses, tá? 8 meses. 8 meses. O que aconteceu? Quando ele deu entrada aqui na DER, na data de entrada, vamos imaginar que ele não tinha o direito. Ele achava que tinha direito, mas não tinha o direito porque alguma coisa ali não foi reconhecido. O que acontece? A DER, só que nos 8 meses, ele configurou o direito. Tá? Ele configurou o direito. Ele configurou o direito aqui, ó. Tá? Então ele deu a entrada aqui, mas foi aqui que ele configurou, depois de 8 meses. Então o que acontece? Há uma reafirmação da data de entrada do requerimento, ela é jogada para cá. Então essa data passa a ser a data do requerimento. Tá? Então essa aqui é uma coisa boa, a gente pede a reafirmação da DER, inclusive em processo judicial. Por exemplo, vamos imaginar que quando ele fez o pedido, a aposentadoria dele ia dar a comum. Mas como o processo demorou 2 anos, lá na justiça, se for reafirmado a data de entrada, significa que ele vai ganhar, ele vai ser contabilizado mais esses 8 meses. Imagina aí um processo que está há 2 anos, há 3 anos, que tem muito processo assim. E aí pode ser reafirmado a DER para que seja configurado o melhor benefício do INSS, tá? O melhor benefício do INSS. O que acontece? Isso aqui é uma coisa boa. Isso aqui é uma coisa boa. Onde é que está a armadilha? A armadilha tá que o INSS, quando ele foi refazer o decreto, ele tinha esse entendimento na instrução normativa 77 e nas decisões judiciais. Então ele pegou isso aqui e falou o seguinte, olha, eu vou colocar isso aqui para mim também. Ele pegou e colocou lá no decreto. O que ele colocou? E aí que é a armadilha. Porque antes você podia fazer a reafirmação da DER para beneficiar o segurado, quando era interessante reafirmar, né? Reafirmar. Então hoje é possível você pedir a reafirmação da DER. Só que quando você faz a reafirmação da DER, esses tempos que você ficou esperando aqui, ele não vai contabilizar valores atrasados, ele vai contabilizar a partir da nova data. Então onde é que está a armadilha? Presta atenção aqui. A armadilha está o seguinte, que
Quando você dá entrada no pedido, ó, você deu a entrada no pedido aqui. Quando você dá a entrada no pedido, você tem que fazer um checklist, você tem que fazer um planejamento, você tem que conferir toda a documentação. A gente fala muito assim, ó, você tem que instruir o pedido. Não basta simplesmente fazer o pedido e esquecer algum documento. Algum documento você não pode esquecer. E aí o que acontece? Qual é a armadilha? É que o INSS, ele colocou lá que se faltar um documento que seja essencial para análise, para o deferimento do processo, a data da DER vai ser reafirmada para a data que o segurado protocolou, juntou o documento que foi pedido pelo INSS. Porque o INSS, ele pode baixar a diligência, ele pode fazer uma notificação em diligência para que você junte um novo documento. Ele pode fazer isso. Antes não tinha problema. Se levou 8 meses, 1 ano, você sempre ia receber os valores atrasados na data da DER. Não importa o que aconteceu ali dentro. Né? Não importa que se no processo foi aberto prazo para você cumprir uma exigência. O nome certo é cumprir exigência. Então agora, olha bem o que acontece. O INSS está demorando pra caramba para analisar os processos. Ele está demorando. Ele fez um acordo com o Supremo Tribunal, que ele vai levar 6 meses para organizar, para depois ele começar a cumprir os prazos que estão na lei e esses prazos não foram alterados. Por exemplo, a aposentadoria passou para até 90 dias. Auxílio-doença ficou na mesma, 45 dias. Tá? Mas a aposentadoria ficou para 90 dias. Então, ele vai ganhar 3 meses e mais os 6, vai dar 9. Então, nós vamos chegar no final do ano. Né? Então, a par disso, quando ele for analisar, ele pode muito bem fazer uma exigência e quando você juntar essa exigência, ele vai alterar a data da DER para aqui, na data que você juntou o documento, na data que foi juntado o documento. Né? Então, essa é uma verdadeira armadilha. Por quê? Porque agora ele pode demorar. É muito comum, né? É muito comum faltar um documento. E aí o que vai dizer, quem que vai dizer que esse documento é essencial ou não é essencial? É ele mesmo que vai dizer, olha, esse documento aqui é essencial para mim poder analisar o seu pedido. Aí o que aconteceu? Ele pode demorar 1 ano, ele perdeu a pressa. Por exemplo, vamos imaginar agora, digamos que daqui a 9 meses, eu coloquei 8 meses, mas do jeito que está agora aqui, ele vai levar 1 ano para analisar os processos. E aí o que vai acontecer? Ele vai pedir um documento, vai pedir uma diligência, e na hora que for juntado aquele documento, vai ser reafirmado a DER para esse momento aqui, tá? Então essa é a verdadeira armadilha que o INSS colocou para poder justificar e ele não levar prejuízo com a demora dele mesmo. Então isso aqui é uma coisa que beneficia a própria demora dele. Então agora ele perdeu a pressa. Isso pode ser contestado, obviamente. Por isso que eu estou trazendo aqui como uma armadilha. Isso aqui é uma armadilha. A reafirmação da DER, ela existia a nosso favor, a favor do segurado. E agora o INSS pegou e vai usar ele e colocou isso no decreto, inclusive. Né? Ele deu um ar de legalidade. Então presta atenção. Qual é a indicação aqui? Como é que a gente pode evitar isso? Fazendo um bom planejamento. Então vai fazer o pedido do INSS, faz um planejamento. Tem que parar, pensar todas as possibilidades, se orientar com alguém com um profissional, com um especialista em previdência, para você não sofrer prejuízo por causa da reafirmação da DER. Legal?